Então vamos finalmente ter um vídeo sobre o que raios que está acontecendo na Colômbia. Tem grandes protestos acontecendo agora, civis e policiais morreram. Isso tem muito a ver, mas não é só, sobre um aumento de impostos que o governo colombiano tentou colocar, mas depois retirou porque não ia dar certo. Vamos entender o que está acontecendo aqui, e não é uma coisa tão difícil para brasileiros entenderem, e é um dos motivos por que eu tô gravando esse vídeo, que é assim, isso poderia acontecer no Brasil. E eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo porque eu não queria fazer ele só baseado em alguns artigos que você vê por aí em jornais genéricos, porque você vai ter a mesma porcaria genérica sem sal de sempre e vai perder a maior parte dos detalhes relevantes, que é de fato o que acontece. Eu conversei com várias pessoas que eu conheço que estão na Colômbia, conversei com pessoas da América Latina como um todo pra entender isso aqui, pra fazer uma coisa um pouco maior e mais complexa aqui, então desculpa que demorou um pouco, mas espero que fique legal aqui, então deixa o seu like, se inscreve aí, porque é um trabalhinho legal fazer isso aqui. Mas vamos lá. Um contexto importante. A Colômbia tem uma dívida PIB em relação ao Brasil muito menor. A gente está indo para perto de 100%, eles estão indo para perto de 60% de relação de dívida em relação ao PIB, mas eles emprestam muito em dólar, em moeda estrangeira. Então, você perder o seu grau de investimento ou o peso colombiano lá desvalorizar é pesado. Isso pode falir um país muito mais rapidamente, ok? O Brasil tem muito mais jeito de tentar passar pano nisso, fazer umas lambanças, tanto que a gente fez isso, mas lá é um pouco mais... Você não vai escapar disso tão rápido. Juros de dívida tendem a subir muito mais rapidamente, até porque é um país muito mais instável. Teve guerra civil até recentemente, em 2016, com as Farc. Tem um monte de coisa muito complicada lá, é um país menor, então ele é muito menos resiliente do que o Brasil. Ele é muito mais punido pelo mercado. Muito mais punido é uma palavra sacana, mas ele é muito mais cobrado da realidade, tem muito menos perdão e paciência com uma situação econômica ruim do que você tem em um país maior e mais estável como o Brasil. E eu sei que é difícil a gente chamar o Brasil de um país estável, mas se perto da Colômbia... tá. Isso parece meio do nada, mas isso é importante de entender porque o que acontece é que a Colômbia teve um déficit de orçamento do governo federal no ano de 2020 gigantesco por causa dos lockdowns. Que surpresa, você fecha a economia inteira, olha só, um monte de gente quebra e o governo quebra também. Uau! Quem diria? O déficit passou de 8% do PIB e a Colômbia pode perder o seu rating de investimento. Você tem graus de qualidade de investimento da dívida do seu país, né? O quão boa ou ruim ela é, né? E eles podem cair para fora do grupo de investimento, que faria com que o custo de juro deles, o custo de dívida deles subisse muito, o que poderia quebrar o país ou causar enormes gastos para o governo, que vai desbalancear a economia deles inteira. E qual foi a solução que o governo encontrou para isso? Tacar imposto na galera. É o que eu falei em 2020 inteiro que aconteceu. Eu falei, gente, ó, aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O que acontece? Agora estão fazendo uma puta lambança, em 2021 vai chegar um puta boletão. É isso. Tinha um monte de gente em 2020 falando, não, mas não é que veja bem. Tá aqui o boleto. Por que agora a cidade do Rio de Janeiro tá colocando meta pra fiscal que bota multa nas pessoas de trânsito? Porque é o boletão, pô. Ele vai vir ou de um boletão ou uma série de boletinhos que, no fim das contas, dão boletão. É claro, eles poderiam também cortar gastos, reduzir o tamanho do Estado e um monte de coisas, mas não. Inclusive, recentemente, eles aumentaram o tamanho do Estado, aumentaram cargos, aumentaram ministérios, aumentaram um monte de coisa, o que também deixou a população mais puta da cara. Então agora imagina, você ficou um ano fechado em casa com a economia parada. Depois de, ainda em 2016, teve um referendo para vamos perdoar as Farc ou não. A população votou para não, o governo ouviu sim e passou. O governo, no fim das contas, o que foi feito, né? Ouvimos um sim e perdoar as Farc, no fim das contas. Então o Pedro Jorge estava puto por causa disso. Quer dizer, no mínimo metade da população estava puto por causa disso. Você tem todas as consequências e ansiedades e dificuldades psicológicas de lidar com 2020. Aí chega 2021, imposto na tua cara. Mano, então assim, é só sobre o aumento de impostos? Não. Você vê isso como só uma revolta contra impostos? Tá errado. É um monte de coisas empilhadas que aí deu em muita gente puta da cara fazendo protestos na rua. Qual que é o tamanho do aumento de imposto? Mais ou menos 1,5% do PIB, o que para padrão brasileiro seria como se o governo subisse 100 bilhões de reais em impostos. O que é 100 bilha a mais de imposto. Imagina que o Bolsonaro chega e propõe isso. Então, aí você começa a entender o que tá rolando lá.
Aí a população não gostou muito disso e teve alguns momentos bem vexatórios do governo que eles mostraram que eles estão completamente desconectados da realidade. O melhor foi quando o equivalente ao Paulo Guedes deles, o ministro da Fazenda deles lá, perguntaram pra ele: Carol, chega aí, quanto custa a caixa de ovo? E o cara errou o valor, assim, por 1/4 do valor do que deveria ser. Que mostrou que ele tava completamente desconectado com a realidade, mas ainda assim tava taxando alimentos, tava taxando um monte de coisas, dizendo que, não, mas veja bem. Não veja bem nada, você tá na Disney, cara, pô. Você não sabe o que é a vida das pessoas aqui. E muita gente ficou revoltada, protestos começaram a acontecer. Então os protestos são puxados por pessoas contra os impostos. Não. Tem pessoas contra impostos lá? Sim. Estão puxando protestos? Sim. Todas as pessoas que estão fazendo isso? Não. Porque o melhor resumo foi dado pela Vanessa Valerro, que ela fez um artigo que a gente inclusive traduziu, colocou em Ideias Radicais, que o link tá aqui na descrição, que o que ela diz é o seguinte: bicho, a esquerda tá indo atrás na força daquilo que eles não conseguiram nas urnas. Eles não conseguem ganhar as eleições da Colômbia, eles não conseguiram ganhar a eleição nem para perdoar as Farc, que é uma guerrilha narcotraficante de esquerda. Mas Rafael, você não é a favor da liberação das drogas? Eu sou a favor da liberação das drogas. Eu não sou a favor de guerrilha narcotraficante revolucionária de esquerda. O que tá acontecendo é que a esquerda viu toda essa revolta popular como uma oportunidade. É o que aconteceu aqui no Brasil com a revolta contra o passe livre, ou o que... Vocês lembram que em 2020 teve umas marchas antifascistas? A galera já esqueceu disso, né? Aquilo foi uma tentativa de fazer a mesma coisa, tá? Foi o que deu certo no Chile. O Chile inspirou muito esse modelo. Não que o Chile tenha sido o primeiro, mas de você aproveitar alguma coisa de convulsão social pra esquerda ir lá, trazer todas as causas, botar todo mundo na rua, deixar todo mundo revoltado e falar: esse governo tem que cair. E daí, quando sobrar, passa aqui pra mim. No Chile colou. Isso é o que é chamado de revolução molecular. Você não tem um líder, alguma coisa, alguma grande coisa puxando com alguma pauta identificável que você pode, então, atacar ou responder. São grupos dispersos, não tem nenhuma liderança, não tem nada muito localizado. É quase como se eles tivessem se espelhado em coisas que funcionam, tipo livre mercado, sabe? Não é centralizado e tudo mais. Cara, não é engraçado isso, cara? Socialista, quando eles tentam fazer as coisas do estilo de organização que eles defendem, dá errado. Aí eles copiam o estilo de organização do livre mercado para implantar socialismo. Eu acho fantástico como os caras se refutam e não percebem. Mas tá. Mas essa ideia de você fazer a coisa toda dispersa, não tem líderes, não tem pauta, é só em defesa da justiça, ou da saúde, ou contra o fascismo. Você é a favor do fascismo? Não, então você deveria ser contra o fascismo, então você deveria me apoiar e as minhas manifestações. Porque se você não apoia as minhas manifestações, você é um fascista. Tá pegando a ideia? Mesma coisa. Começou a ter vários grupos de esquerda puxando manifestações, sim, violentas, muitas vezes armadas, e aí sim, uma coisa que só pode ser classificada como terrorismo doméstico, que é o uso de violência contra civis, contra pessoas que não têm nada a ver com a situação, para incitar terror, para causar medo na sociedade, para então usar isso para criar uma mudança de regime. Isso é terrorismo doméstico. Porque assim, você realmente achou em 2016 que a galera ia perdoar as Farc, desarmar os caras e todo mundo das Farc ia falar: esquece esse negócio aí de narco-leninismo e viva Maduro, Cuba. Cara, eu vou jogar LOLzinho aqui. Alguém realmente achou que esses caras iam só falar: não, aposentemos? Tem grandes grupos de esquerda tentando cooptar essas manifestações, tentando cooptar essa revolta popular que existe, para então desestabilizar esse governo e ver aonde que vai dar. Você bota o caos e depois tenta colher alguma coisa disso. Mas as manifestações são só isso? Não. Essas são manifestações violentas, mas tem muitas manifestações pacíficas, a maior parte que não tá pegando jornal, porque honestamente isso não dá manchete, que são só de pessoas que estão contra esse aumento de impostos e contra não só o aumento de impostos, mas a desconexão do governo com a realidade. Então, na verdade, o que você tem aqui não é um herói claro e um vilão claro, um certo claro e um errado claro. Você tem vários grupos políticos que são vilões diferentes que se odeiam entre si, e o povo sendo eixado no meio pensando: cara, eu só quero trabalhar e comprar comida, velho. Me deixa ser, me deixa em paz. Que saco. Por isso que, como eu falei, não é uma coisa muito difícil de um brasileiro compreender, entendeu? Claro, por causa da revolta popular, a reforma de impostos foi retirada, né? Porque eles chamavam de reforma de impostos, né? Eu usei o termo deles. O aumento de impostos foi retirado, mas ainda assim o pessoal continua puto porque, cara, tem o déficit, precisa resolver isso aí e vocês vão querer colocar mais imposto. Vocês vão tirar isso aqui e botar outra.
Nós vamos pagar essa conta de qualquer forma, bicho. O que você vai fazer? Então as pessoas continuam revoltadas, elas continuam mobilizadas mesmo, porque só suspendeu-se o problema temporariamente, mas você não pode começar a fingir que ele não existe, não vai funcionar isso. E vamos ver aonde que dá. Ah, Rafael, então isso é uma grande revolução libertária, as pessoas estão acordando pro libertarianismo contra o imposto e contra o Estado e tudo mais. Não, mas tem uma oportunidade sendo perdida. Isso talvez é uma das grandes tragédias no meio disso tudo, porque você tem alguns poucos momentos onde as pessoas vão parar pra pensar sobre o que é o Estado, ou qual é a relação que eu tenho aqui, ou por que eu tô pagando isso. Na maior parte do tempo as pessoas estão preocupadas com os problemas delas, com a vida delas, com pagar o boleto delas, com cuidar da família delas, esse tipo de coisa. É por isso que o Murray Rothbard, por exemplo, um dos motivos, né, que ele defendia a ação libertária em eleições, porque ele falava, cara, é um momento único onde as pessoas param pra pensar em, assim, o Estado e o que a gente vai fazer com isso e tudo mais. A gente não vai estar nessa discussão? Vocês estão loucos? Sabe? Então, assim, é um momento, sim, onde as pessoas estão abertas a essa discussão, sim, e você vê ali a demanda, mas não tem tanto a oferta. Sim, existem grupos libertários na Colômbia, existem lideranças, existe um movimento libertário lá, mas ele não tem a força hoje, ele não tem o corpo hoje pra ir lá e conseguir liderar isso, e conseguir levar isso numa direção e tudo mais. Inclusive eu falei com uma pessoa do movimento libertário colombiano, ela falou, cara, a gente olha pro Brasil como se fosse nosso irmão mais velho, que tipo, tem carro e tudo mais, é descolado, e a gente tá ali, tipo, comprando chiclete com centavo, pensando, pô, eu queria ser legal que nem ele um dia, e a gente tava aqui, tipo... Cara, mas a gente tá tão longe. Não, mas eles estão mais longe ainda, sabe? O movimento lá ainda... E isso, assim, não é nenhum desrespeito nem nada. É só uma constatação ainda. É um movimento que não tá tão encorpado ou estabelecido quanto o nosso. O movimento brasileiro é muito bom, na verdade, pra ser bem sincero, sabe? Então, assim... Não é por falta de vontade, mas é por falta de tempo de experiência de construir isso e por falta de gente, muitas vezes até de recursos, que... Não tem muito hoje um grande grupo ou um grande corpo libertário ou algumas lideranças que podem pegar isso e virar numa direção muito legal. Então, pode ser que seja uma oportunidade até perdida. Isso poderia se tornar um movimento, um momento da galera acordar, mas eu acho difícil ver isso acontecendo agora. Tem algumas outras lideranças da América Latina que podem ajudar com isso, mas honestamente, como o mundo tá agora, cara, cada um tá cuidando do seu e ainda assim tá difícil, bicho. Convenhamos. Aliás, isso aí resume a vida agora, né? Cada um tá cuidando do seu e ainda assim tá difícil. Então cuidar do outro negócio ali, putz. E como toda boa crise, aonde que isso vai dar a gente não sabe. Porque o que você tem é uma solução, uma situação econômica muito difícil de você resolver, porque o jeito correto de você reduzir isso seria, de você resolver isso seria reduzindo o Estado, mas claramente não é isso que ele quer e não tem muita gente pra causar essa mudança. Você tem a esquerda batendo o pé pra caramba, mas felizmente está sendo rejeitada pela população. Sim, sempre vai ter o grupo de esquerda que sempre... Mas eles já concordavam antes, né? Como se eles fossem convencidos agora, sabe? Mas a galera não tá caindo nessa lorota, nesse movimento da esquerda, como caíram no Chile ou como quase caíram aqui no Brasil. Lá a galera não tá comprando, eles estão falando, cara, vocês são... Tem os idiotas pra lá, vocês são os idiotas de cá, tá? Eu não vou cair nesse golpe aqui não, tá bom, meu filho? Então, felizmente tem isso, mas é difícil ver pra onde isso vai agora. Isso eu posto duas lições pra gente tirar daqui. Uma delas estava implícita, mas eu quero explicitar a importância de lideranças. Muita gente pergunta, mas como é que a gente faz para ter uma sociedade libertária? A gente precisa de livros, de ideias, de Bitcoin, de o quê? Cara, você vai precisar, queira ou não queira, não interessa se você gosta disso ou não, ou... Você vai precisar de gente. Você vai precisar de gente que sabe influenciar, que sabe liderar, que sabe organizar, que sabe fazer acontecer. Que sabe pegar ideias, intenções, oportunidades e transformar isso em realidade. Isso é liderar. É você ver um momento, você ter os insumos para fazer isso e você juntar as pessoas que você precisa juntar para resolver de fato o problema. Uma coisa é você apontar e falar, tá ruim. Outra coisa é você falar, cara, faz o seguinte, pega esse negócio, vai pra lá, isso aqui, vamos lá, esse cara aqui a gente precisa doar, vocês aqui, torcida, você. Cara, cala a boca porque você só atrapalha, velho. Meu Deus do céu. Fica quieto, vai pra lá, ok? E vamos lá. São duas coisas completamente diferentes. Isso é absolutamente fundamental e decisivo, e é o motivo por que o movimento brasileiro é tão forte. Porque assim, mesmo que a gente veja problemas e defeitos no nosso movimento, a gente é bom nisso. A gente tem muita gente, experiência, e muita gente indo em várias direções diferentes, e a gente tá conseguindo construir coisas.
Isso é absolutamente fundamental. Se você não tiver isso, você não pode esperar que as pessoas deduzam da cabeça dela do nada que imposto é roubo, Estado é uma gangue, que tem que ser libertário. Não vai acontecer. E a maior parte das pessoas não vai nem parar pra estudar isso, porque, assim, honestamente, você não pode cobrar que as pessoas parem pra ler a biografia inteira, toda a bibliografia inteira do Rothbard, entendam tudo sobre... Elas não vão! Elas não vão. Você tem que ajudar a criar essas estruturas de sociedade onde elas vão entender como isso funciona, às vezes de maneira até tácita, começar a internalizar isso e viver dessa forma. A gente vai precisar fazer isso. Isso é absolutamente fundamental e é o que eu sinto que faltou lá. E também é o problema, um dos problemas do governo e da esquerda também, porque eles não conseguem organizar isso, eles não conseguem convencer as pessoas a ir numa direção. Felizmente, né? Porque a direção deles é ruim, mas ainda assim, liderança é neutra ideologicamente, né? É uma habilidade neutra, assim como contabilidade é uma habilidade ideologicamente neutra. Ela pode ser usada pela direita, pela esquerda, pelos libertários ou pelos... tanto faz. Ou por quem só organiza esquema de corrupção mesmo, mas tem que organizar a contabilidade, sabe? Você vai precisar disso. A mesma coisa é liderança, certo? Isso é absolutamente fundamental. A segunda lição a tirar aqui é: bicho, isso podia ser a gente. Isso pode ainda ser a gente. O que aconteceu lá foi um evento que estourou todo mundo. Que foi... Não, pera aí, depois disso tudo você vai subir imposto. Mas assim, podia ser outra coisa. Podia ter sido um outro evento. O Brasil tem características similares. A gente tem uma rejeição aos grandes blocos de política, a gente tem uma situação econômica abismal, a gente tem um histórico do Estado um meme completo em todos os governos. Só ele fala, mano, por que eu tô sentindo saudade do Temer, cara? Que coisa estúpida! Que coisa estúpida é isso. O que falta pra estourar isso tudo e ir pra protestos? Porque tem muita gente que pergunta o tempo todo, cara, como é que não tá acontecendo? É uma pergunta bem razoável, é porque falta algum evento final. Ah, então é ele que causou tudo? É lógico que não. Mas isso pode ser a gente. Isso são as consequências de não só os lockdowns e tudo que foi feito em 2020, mas de, bicho, você colocou um Estado, você esperava o quê? O que você esperava quando você coloca uma organização que o objetivo fundamental dele é parasitar a gente? É óbvio que é dar nisso, sabe? Enfim, espero que isso tenha sido educativo para vocês. Perguntas podem estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.